Nunca o termo liberdade de expressão foi tão usado como nos últimos tempos, como nos últimos 2 anos e pouco do governo de Jair Bolsonaro. Para falar sobre esse tema, eu convidei o advogado Alex Ladislau, que já acompanhou várias campanhas eleitorais, para abordar o que é direito e o que é crime quando se argumentam os incisos 4º e 9º do 5º artigo da Constituição brasileira. Alex, me fala uma coisa. O que você aprendeu como liberdade de expressão na época da faculdade? É a mesma liberdade de expressão que hoje é arguída nas redes sociais? Olha, a gente tem assim, quando a gente ouve falar liberdade, a impressão que vem que é algo amplo, né? Que você pode qualquer coisa. Uma pessoa livre, ela pode fazer qualquer coisa. Mas quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está falando de um termo que, como todos os direitos constitucionais estabelecidos na Constituição de 88, ele é um termo relativo, né? Até a vida, ela tem um direito, a vida que é considerado o maior direito, ela tem a relativização dela quando você analisa que é permitido matar sobre estado de necessidade, com direito de defesa, né? Então, assim, quando você está sendo atacado injustamente, você pode até tirar a vida de outra pessoa. Então, a vida, que é o maior direito de todo, ela tem os limites dela de resguardo legal. E a liberdade de expressão, ela é um direito constitucional, mas ela tem as suas limitações. O que é liberdade de expressão? Eu posso falar o que eu quiser, sou livre para falar, mas eu sou responsável por aquilo que eu falo. E se dentro da minha fala existe um excesso, existe um cometimento de crime, agora a gente está discutindo aí, existe a estimulação a um discurso de ódio, né? Isso é muito debatido nos Estados Unidos, discurso de ódio, e se isso estimula as pessoas, outras pessoas cometerem crime, essa liberdade de expressão, ela está passando do limite, ela está indo para um ponto de crime, né? E isso pode ser punido pela legislação. Então, a liberdade de expressão, embora seja um termo amplo, ela não exclui a responsabilidade da pessoa que se utiliza da sua liberdade. Alex, no começo da semana, um ex-PM de São Paulo defendeu nas redes sociais o pagamento pela morte do ministro Alexandre de Moraes. E está alegando liberdade de expressão no caso dele. Até onde isso é liberdade de expressão e até onde isso é crime? Ele pode até exercer essa liberdade, mas ele pode ser responsabilizado, né? O Ministério Público, que é o dono da ação penal, pode entender que ele está incentivando o cometimento de um crime. E eu quero até lembrar um fato de Roraima, da década de 90, quando uma pessoa, no ar, ao vivo, na Rádio Equatorial, ofereceu dinheiro para quem quisesse arrancar a cabeça de um padre e colocar na bateia da Praça do Centro Cívico, ali onde tem um garimpeiro. Então, assim, esse tipo de discurso, Décio, a gente pensa que não, mas isso estimula as pessoas a cometerem crimes, a cometerem excessos. Por exemplo, se você está no meio de uma multidão e alguém gritar, tá com a pedra, a possibilidade de 10 pessoas se abaixarem e pegar uma pedra para atacar é muito grande, porque é muito mais fácil você induzir uma pessoa a praticar algo errado do que você conseguir induzir a ordem, né, a que uma coisa seja organizada. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Donald Trump fazer um discurso lá no dia 6 de janeiro, em Washington, e conclamando o povo para ir lá no Capitólio e entrar e não deixar aquilo, porque o Biden não tinha ganho a eleição, quem tinha ganho a eleição era ele, e efetivamente um grupo de pessoas foi até o Capitólio, invadiu o Capitólio, 4 pessoas morreram, quebraram o Capitólio. Você imagina, isso é coisa de filme que a gente vê, invasão do Capitólio, a primeira coisa que vem na cabeça é um filme de Hollywood, mas os caras invadiram, e essa semana eu vi que aquele que tinha o chifrão lá, que tinha o capacete de Thor, né? Ele pediu perdão e deram uma pena básica para ele, pelo perdão, de 30 anos de prisão. 30 anos de prisão. Então Básica você de 30 imagina, anos. na hora que você vê pessoas investidas de autoridade
convocarem as outras pessoas para cometimento de crime, a pessoa se sente segura, se sente confortável. Aquela pessoa é uma autoridade, é um policial, ele é um governante, ele é um político, ele sabe o que ele está falando. Se ele está dizendo para eu cometer isso, eu vou cometer, porque eu vou estar seguro, eu vou estar resguardado pelo poder que esse cargo que ele exerce tem. E a gente tem visto aí várias arbitrariedades, várias pessoas. Eu assisti um vídeo tão tosco agora, um camarada que se identificou com, não sei, era um nome, estava de bermuda, camiseta na frente do Supremo e xingando assim os ministros, dizendo que ia matar e que não sei o quê. Então, isso eu acho que o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que tomar providências para não deixar se alastrar esse discurso de ódio e que a gente isso pode... virar uma rotina, uma coisa que cresça, né? Eu acho que já teve uma indicação, por exemplo, aquela prisão do deputado Daniel de Silveira. Quando eu vi aquele vídeo, eu comentei com a pessoa, ele vai ser preso. E meia hora depois ele foi preso. Porque, assim, as pessoas estão utilizando. Aí depois vem Roberto Jefferson mostrando arma, atirando, xingando os ministros e foi preso também. Não, e Né? ensinando evangélicos a enfrentarem policiais militares. Pois é, e essa é uma outra coisa que é complicado para mim. Eu sou evangélico, fui criado na igreja, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós são criados na igreja. É inconcebível a gente entender evangélico defendendo violência. Né? Não, defendendo o uso de arma. Uso de arma também, até que para uso de arma, se você tem casa para se resguardar, para proteger sua família, até dá para entender. Agora, para ir para a rua, para atacar, dizer que vai atacar, a gente que é cristão e que é evangélico, a gente tem um sentimento que Deus é soberano sobre todas as coisas, que não cai um fio da cabeça da gente, fio de cabelo da cabeça da gente, se não tiver permissão de Deus. E então essas pessoas, elas estão aí, existe uma situação que é conflituosa no país, mas existe a permissão de Deus. Então a gente não pode querer assim resolver no braço, né? Como o Pedro, que sacou a espada e cortou a orelha de um dos soldados romanos que foram prender Jesus. Jesus abaixou, pegou a orelha do soldado romano e colou no ouvido do cara e disse que não era pela força da espada. E foi ali cordato para ser crucificado. Então nós cristãos somos pequenos cristos, nós temos que agir como Jesus, a gente não pode agir como Pedro, que depois se arrependeu e virou um grande pregador da palavra, mas até aquele momento ele era uma pessoa que não estava assim transformado pelo Espírito Santo. Então, assim, é o exemplo de como Jesus agiria. Se Jesus estivesse aqui hoje, no Brasil, como é que ele ia agir? Ele ia estar na rua lá gritando que tem que tirar os ministros, que tem que fechar o Congresso, que tem que não sei o quê, ou ele estaria no monte orando e pedindo a intervenção de Deus para que resolvesse a situação conflituosa? É uma boa pergunta. Mas olha só, o escritor italiano Umberto Eco ele disse certa vez que as redes sociais deram voz aos imbecis. Eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que as redes sociais deram voz a oportunistas, a mentirosos, a difamadores e a uma penca de gente que não presta. Eu te pergunto, como a sociedade pode se defender e enfrentar as fake news nas redes sociais? Eu acho que o primeiro passo é checar a informação. Eu sempre checo uma informação. E, assim, algumas pessoas dizem, o veículo de comunicação tal e tal, ele é contra A, contra B, né? E eu não sei quem falou também, mas eu já li que a boa imprensa é aquela que o governo acha que é oposição e a oposição acha que é governo, né? A imprensa, ela não está ali para falar bem do governo, ela está ali para apontar e para acusar. Falar bem do governo tem assessoria de comunicação e marketing, né? Então, nós trabalhamos já em várias campanhas, você na área de comunicação sabe disso. A imprensa, o papel da imprensa é apontar aquilo que o governo não quer que seja apontado. E esses dias eu estava numa entrevista na rádio com um dono de jornal e ele falou para mim assim, mas você não acha que esses veículos de comunicação são contrários ao governo? Eu disse, interessante, meus clientes que foram governador achavam que o seu veículo de comunicação era contra o governo dele. Todos eles achavam que o veículo de comunicação do senhor era contra eles, mas o senhor estava fazendo seu papel de imprensa. Então, assim, qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa é exatamente apontar aquilo que um governo não quer que seja apontado. E o governo vai ter que se explicar. Né? Então, assim, eu checo as informações sempre nos veículos de comunicação. Então, eu vou no G1,
eu vou no Antagonista, eu vou na CNN, eu vou nesses veículos de comunicação que, em tese, eles têm uma política de publicação de matéria, né? Eles recebem uma informação, checam as duas partes e publica. Né? Um pode puxar um pouquinho para um lado, outro pode puxar um pouquinho para o outro, é natural, todos somos humanos, mas a notícia ela vem com um certo respaldo de veracidade. Então, eu nunca... Hoje, por exemplo, eu vi uma notícia nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, informando que o Temer havia almoçado com o Bolsonaro. Aí eu fui checar. O UOL e o portal do Globo, eles G1, tiveram um tempo, demoraram para colocar. E eu fiquei aguardando para comentar em cima disso, esperando uma porque eles vão confirmação. checar, eles vão Pois checar. é. A informação chegou para você, como nós estamos nas redes sociais, é muito rápido. Então, alguém obteve essa informação, postou nas redes sociais e isso circula muito rápido no WhatsApp. O pessoal da Globo recebeu a informação junto com quem distribuiu no WhatsApp, mas eles vão checar. Eles vão ter alguém para confirmar realmente. O avião da FAB foi lá em São Paulo, trouxe o ex-presidente Michel Temer, que comeu junto com o Bolsonaro, fez uma refeição e houve um aconselhamento. E depois dessa conversa teve uma nota do Bolsonaro dizendo que não era bem assim, que foi mal interpretado, que foi no calor da emoção. Mas, enfim, depois foi confirmado. E mais tarde teve uma live do próprio presidente falando isso. E se você vê os comentários do próprio pessoal dele, atacando, porque as pessoas querem que ele vá para o litígio, cada vez mais para o litígio. As pessoas se alimentam. Eu digo que é uma retroalimentação, né? Uma loucura alimenta a outra e vai virando uma loucura maior. Mas olha aqui, em 2018, a eleição foi marcada e decidida por fake news. A gente lembra da mamadeira de piroca, do combate, o perigo do comunismo, né? Comunismo do Brasil. Isso aí elegeram o Bolsonaro. E em Roraima, Chico Rodrigues e Mercedes Jesus, candidatos ao Senado, plantaram a informação de que a culpa do leão de Tucuruí ter chegado no Estado era de Romero Jucá, e que ele era dono da Roraima Energia. Ou seja, duas mentiras, mas que serviram para queimar o filme do Romero Jucá. Ano que vem, será que vai ser pior o estágio de fake news? Ou a sociedade, ou o TSE, junto com o TRE, no caso, terão condições de separar o que é verdade e o que é mentira com relação ao que vai ser espalhado, o que vai ser divulgado durante a campanha eleitoral? É bem provável. O eleitor, eu imagino que o eleitor aprendeu algumas lições com relação a isso. Né? Assim, a gente não pode achar que todo mundo aprendeu, mas eu acredito que uma boa parte aprendeu que isso não funcionou. E nós tivemos o exemplo em 1989, né, que foi a eleição do Collor, que se elegeu também prometendo atacar a corrupção ou os marajás, né, ou seja, ele pregava um medo e dizia que ele tinha solução. E aconteceu de novo agora em 2018. Então, a forma de você combater isso é novamente checar, olha só, você tem que ficar atento à fonte da notícia, ler o texto da matéria, não só o título, porque às vezes as pessoas veem só o título e elas não vão procurar saber o que tem no texto. Né? O endereço eletrônico da reportagem, outras notícias e outros sites. Eu estou lendo aqui quais são as recomendações da Justiça Eleitoral para se identificar um fake news. Cheque a data da publicação da reportagem. Dentro de todas essas checagens, você pode encontrar algumas incongruências que te levem à conclusão de que aquela matéria não é verdadeira. Mas, assim, você tem que ler isento de paixões e de ideologias, né? Independente se a matéria te agrada ou não te agrada, se atende os anseios da tua ideologia ou daquilo que você gosta, que você gostaria de ver acontecer. Né? Eu vi uma fake news esses dias dizendo que o ministro Alexandre de Moraes estava fugindo do Brasil, estava no aeroporto fugindo do Brasil. Você imagina? O cara fez um negócio igual uma reportagem. E apareceu o ministro andando no aeroporto. Provavelmente o cara pegou uma foto dele viajando para São Paulo e botou ali, criou, dizendo que aquela manifestação do dia 7 tinha assustado o ministro Supremo, que ele ia fugir do Brasil. Então, esse tipo de coisa é o que eu digo que é retroalimentação de loucura, né? Os loucos retroalimentando os loucos para aumentar o caos. A Justiça Eleitoral tem se preocupado muito com isso.
E agora se tende até as eleições existir um tipo penal para fake news, né? Então, assim, muitas pessoas estão dizendo quem que vai decidir o que é fake news? Essa é uma pergunta interessante. Quem vai dizer? Quem vão ser os censores, né? Naquele caso que eu falei lá da Índia. Quem vão ser os censores? No Brasil, a Constituição determina que nenhum assunto pode ficar fora do alcance da justiça. Quem tem a última palavra em todas as situações é a justiça. Sim. Tanto a justiça de primeiro grau, do segundo grau, nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, dentro das suas competências, a justiça que vai ter o poder de dizer se aquela informação é verdadeira ou não. E aí existe um inquérito no Supremo, que se chama o inquérito das fake news, que está sendo criado uma investigação para identificar, inclusive foi compartilhado com o corregedor do TSE esse inquérito, para identificar se os fake news foram criados para favorecer uma determinada candidatura. E isso pode ainda surtir efeito. Tem pode dar muito pano para manga ainda. Tem uma ideia de um professor meu sobre fake news, que ele sugeriu a criação do crime, não no varejo, assim, aquela tiazinha do WhatsApp que espalha fake news, mas quem cria o fake news. Então, existe tecnologia suficiente hoje para você identificar de onde estão surgindo, de onde estão partindo as fake news, né? Fala-se em um gabinete do ódio, que se criam as fake news. Então, criminalizar a conduta dessas pessoas que criam a notícia falsa e se aproveitam da boa-fé de alguns, da má-fé de outros, para compartilhar aí informações sabidamente falsas que podem comprometer imagens, instituições, pode comprometer a paz social, pode comprometer a estabilidade da eleição, pode comprometer várias coisas, né? E isso são ataques à democracia. Ataques à democracia é determinado como crime, né? Então, assim, você não pode atacar o funcionamento da democracia, atentar contra o funcionamento da democracia. Então, essas pessoas que criam essas notícias falsas deveriam ser penalizadas para que isso seja estancado. Se você vai na fonte, quem está produzindo as notícias falsas, e dá uma determinada pena, bane das redes sociais, prende, manda olhar para o sol, sei lá, cria uma pena aí para o cara. E aí eu acho que isso cria um efeito de educação para as pessoas começarem também a se perceber que isso é crime e que elas podem ser punidas. Mas não vai dar uma penazinha de 2 meses, não. Tem que ser uma pena mais considerável. Relevante, né? Mais considerável ao crime. E eu acho que a Justiça Eleitoral está se preparando, está se aperfeiçoando para o ano que vem combater justamente o que é fake news, o que é difamação, o que é mentira, e com certeza vão acontecer durante a campanha eleitoral. Bom, eu agradeço a tua participação, Alex, pelas explicações, pelos comentários, pela opinião de modo geral, e ficamos por aqui. Até o próximo podcast Ponte Brasil. Grande abraço.